Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também as nossas técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando 24 horas por dia. Eu não digo, mas que a programação vai 24 horas no ar pelo trabalho desses técnicos e técnicas. Quero agradecê-los por esse empenho, né? O pessoal da produção, o pessoal que está aí, né, sempre trabalhando para chegar essa mensagem para você. Então, nós estamos no Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Raquel Bachiega. Olá, Raquelzinha. Olá, Nando! Olá, pessoal da técnica! E um beijo grande, claro, a você que nos dará o prazer da sua doce companhia nesse programa de hoje. Muito bom estar aqui novamente, sentindo essa vibe gostosa da rádio e da TV, que sempre chega aos nossos lares, né? Transformando os nossos ambientes. Então, estou muito feliz por isso, Nando. Muito bem. Então, a gente está na sequência do livro, né, 15 Minutos de Amor Próprio, né, que é o amarelinho, e nós estamos no capítulo 14, na página 34, para você que está acompanhando a leitura aí, né? E depois, se você que também quiser ter o livro aí, mais para o final do programa, a gente passa aí os contatos da Raquel. Aquarela, né, tem tudo a ver também com uma especialidade da nossa querida Raquel. Aqui ela já escreve, né, nada como estar com a escritora, que é a autora do livro. Ela diz aqui, ela escreveu: a cromoterapia me ensinou muito ao longo desses anos. É verdade mesmo, Raquel? Ah, demais, 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 demais. As cores por si já são lindas. As cores, para o observador mais leigo, né, encanta, chama a atenção, porque cada cor passa uma informação, né? E ao longo desses anos, o que eu aprendi a permear esse mundo da cromoterapia foi incrível, foi maravilhoso, né? Se eu puder falar um pouquinho da experiência, mas em resumo, especialmente o que a gente aprende no campo das emoções com as cores, né? Então, para quem está assistindo, quem ainda não me ouviu falar dessa trajetória, né? Realmente vem de uma sucessão de transições. Então, a minha primeira formação, quando eu fiz direito, eu jamais imaginava trabalhar hoje com esse carro-chefe da minha profissão, que são as terapias integrativas, né? Quando eu descobri a cromoterapia, eu ainda atuava na advocacia, né? Lá em 2005. Então, com o passar do tempo, transitei de área, né? Me tornei terapeuta integrativa, estudei a psicanálise, me especializei em psicanálise, juntei tudo, e hoje o meu estudo basicamente é a cromoterapia no campo das emoções e na promoção de saúde para as questões da saúde mental, né? E saúde integral. Ou seja, a cromoterapia, para quem não sabe, ela é usada desde, como diz a nossa Taizinha, acabei de ler, um beijo para você, inclusive, querida, que também estudava cromoterapia, né? Ela que era atleta lá pelos anos de 96, ela dizia que usava bastante a cromoterapia, a aplicação de luz vermelha nas pernas, né? Para fortalecer os músculos antes das corridas e depois para a recuperação também. Ela dizia ter um resultado incrível. Então, aproveitando da experiência dela, a nossa aqui foi estudar justamente o que essa técnica milenar trazia de base para a aplicação hoje, né? E a gente vê que ninguém inventa a roda, a gente aproveita o que já existe, mas acompanha cientificamente os resultados. Então, os meus estudos começaram a ser, Nando, no sentido de como as cores influenciam psicologicamente os nossos comportamentos, como elas podem nos ajudar no campo das emoções. Quais são as cores estimulantes, quais as calmantes, quais que atingem o campo do inconsciente na ajuda do tratamento de traumas, né, e defesas muito sérias, né, das nossas barreiras mentais. Então, tem gente que estuda a cromo para aplicação no corpo físico, né,
a gente estuda também isso, mas a minha especialidade se tornou o campo mais fascinante, que é para mim a atuação da cromo nas questões mentais, né? Então, quando eu digo aqui que a cromoterapia me ensinou muito ao longo desses anos, me ensinou e continua ensinando, porque o estudo vai ser para sempre, né? Então, olha que maravilha. Aqui atrás também a gente tem esses ônibus coloridos, que é justamente para a pessoa, né, para o nosso ouvinte querido, o telespectador, principalmente o tele, né, que consegue enxergar. Aqui a gente, o cenarinho atrás é para já se impactar por esse mundo colorido que tão bem faz, né? É verdade. E as cores, né, Raquel, são mensageiras, elas são verdadeiras mensageiras, e quando bem aplicadas, né, elas trazem, né, um grande benefício. E aqui continua o texto dizendo: talvez o mais importante começou a ser a percepção de que cada cor é uma energia muito particular, que vibra em diferentes sintonias, frequências e que, além da magia que encanta os olhos, proporciona cuidados indescritíveis para o corpo físico, mental, emocional e espiritual, né? Veja em quantos campos, né, essas mensageiras, elas atuam, né, na vida da gente, na saúde, né, da gente, né, Raquel? Pois é, mais uma vez, né, para quem não está acostumado com o termo, ou, assim, embora as terapias hoje elas estão em alta, né, as terapias integrativas, sobretudo, a cromoterapia, por exemplo, que é o tratamento do ser integral, para o físico, mental, emocional e espiritual, através das 7 cores do arco-íris, que a gente fala, né? São as cores que a gente consegue enxergar sem necessidade de aparelhos, por assim dizer, mas existem tantas outras cores, né, que os olhos, que vibram em outra sintonia que os olhos não alcançam. Até em algum dos livros, né, de Chico Xavier, acho que mencionados até por André Luiz, ele diz que é incrível, né, as cores que ele encontrou de diversidade de nas flores, as cores nas árvores, que saíam das árvores, quer dizer, tudo aquilo que a gente não consegue enxergar com esses olhos materiais, mas que os olhos do espírito alcançam pela dimensão e sintonia em que se encontram, né? Então, o nosso olho material ele é preparado para, como uma rádio, sintonizar e captar aquilo que ele consegue dentro de um espectro. Então, resumindo para o português, a gente consegue enxergar as 7 cores do arco-íris, né? Aquela beleza que encanta. E outra coisa, e cada cor, Nando, na cromoterapia, para quem quiser saber mais, né? Ela é uma terapia que é baseada na vibração das cores. Nós trabalhamos com a questão energética, bioenergética. No nosso corpo tem cores, né? Dentro e fora. Então, na cromoterapia, a gente busca equilibrar os sistemas a partir da aplicação de luzes em determinados pontos, por determinado tempo, em determinadas situações. E resumindo a história, cada um com a sua onda e frequência vão lá e trabalham no sistema de equilíbrio e homeostase dos corpos, né? Equilíbrio. Então, você vai estudar, por exemplo, Dinsha Gadiali, que foi médico indiano, radicado e fixou residência nos Estados Unidos. Nossa, naquela época, o quanto ele sofreu por provar que a cromoterapia dava certo, né? A indústria dos alopáticos, a indústria médica mais conservadora, denunciou para a Suprema Corte, para o FDA também, que é, até hoje, um dos órgãos responsáveis, né, por verificar se pode ou se não pode. Ele e tantos outros foram queimados na fogueira dos terapeutas malucos, mas que, na época, estavam comprovando que essas terapias davam certo. Assim como William Haidt, por exemplo, provando a energia vital através da energia orgânica, né, também foi condenado. Quer dizer, Dinsha Gadiali foi o precursor maior da cromoterapia, que inovou pesquisando e construindo as lâmpadas, como a gente conhece hoje, para aplicação da técnica no corpo, né? Mas foi preso várias vezes, foi denunciado várias vezes, só que ele provava que dava certo. Então, assim, a gente, mais uma vez, a gente não está inventando a roda, mas apenas divulgando para as pessoas de que hoje no nosso país, por portaria do Ministério da Saúde, a cromoterapia faz parte de uma das 29 práticas integrativas naturais que devem ser exigidas no SUS e que pouco a pouco estão sendo implantadas ou implementadas, ou as duas coisas. Então, para quem está assistindo, logo, logo,
vai ter a cromoterapia, por exemplo, se já não tem naquele postinho de saúde, agregando ao tratamento médico convencional. Isso é maravilhoso, né? Dado o tamanho, reconhecimento da eficácia dessa técnica. Então, como cromoterapeuta e psicanalista, eu sou suspeita, eu sei, mas a ciência já prova os seus efeitos, o que fica bem mais fácil, né, para todos nós que aplicamos a técnica. Muito bom, né, Raquel? A gente tem uma defasagem na saúde incrível, né? E essas práticas podem ser e serão, já estão sendo, um grande apoio. Por isso que precisam ser realmente incentivadas, implementadas para que a gente tenha saúde, né? Que falta aí, faltam mão de obra na saúde, faltam, mesmo com os laboratórios aí cheios de vontade de espalhar medicamento, ainda tem uma grande faixa, uma grande, né, parte da população que não tem acesso à saúde. E essas práticas são um apoio incrível, né, Raquel, para Você o pegou povo bem aí. essa questão, exatamente, você pegou muito bem essa questão, porque o objetivo das terapias não é doença, não é cuidar da doença, é evitar, É, através da promoção de saúde. Então, você imagina daqui vamos falar de uma década, vai, para a coisa realmente se estabilizar e virar realidade no nosso país, mas acredito que menos, mas só um chute. Daqui 10 anos, a nossa consciência vai ser assim, na rede de saúde pública. Eu vou lá para tomar o meu reiki. Eu vou lá para receber o reiki, né? Eu vou lá para fazer a minha auriculoterapia, porque assim sendo, eu evito ter que passar no médico convencional para ele me dar o alopático. Porque quanto mais equilibrada eu estiver, mais em paz eu estiver, mais acolhida eu for, né? E mais vibracionalmente tratada eu for, em todos os corpos, na doença que vai na alma, antes de virar doença no corpo, as chances de não ter uma doença psicossomática, ou a chance de eu precisar do médico convencional é diminuta, ela diminui cada vez mais. Então, é essa a mágica, entre aspas, e no bom sentido, a maravilhosa chance de transformação da nossa sociedade na saúde, através das terapias integrativas. E há anos, Nando, aqui, né, nós estamos trabalhando na formação de profissionais de saúde, que hoje, graças a Deus, atendem no SUS e na rede pública, não só na rede pública, mas na particular de saúde também, né? Tivemos a oportunidade também de ajudar essa terapia a chegar em instituições importantes, né? E hoje, para você ter uma ideia, a gente tem aqui estudos científicos na universidade com alunos do 4º ano da medicina. Então, assim, os alunos hoje já estão estudando como é que vão acontecer e como devem ser aplicadas essas práticas no sistema de saúde. Isso é maravilhoso, é a medicina do futuro, né? Então, vamos acompanhando e fazemos, graças a Deus, assim, ficamos felizes por fazer parte dessa mudança tão importante. isso mesmo. A Raquel já falou hoje que a cromoterapia ensinou e continua ensinando. E aí, nesse parágrafo, ela vai falar também, ensinou que cada alma também tem uma cor e que dentro do universo de cada paciente que eu atendia, havia multiversos coloridos, uma verdadeira trama de cores que definem a pessoa como ela é, pensa, se organiza na vida. É uma identidade aí, né, Raquel, que a pessoa tem com relação a sua própria cor interior, vamos dizer assim. Pois é, nos instrumentos psíquicos e mediúnicos, existem pessoas que têm uma facilidade maior de ver cor nas pessoas, né? Cor da aura, a cor que mais vibra na casa. Tem pessoas que têm uma afinidade, que chegam para mim dizendo, olha, eu sinto essa afinidade. Como isso acontece, né? Como eu posso agregar nos meus tratamentos? É possível utilizar esse desenvolvimento dessa ferramenta para agregar na cromoterapia? E a gente vai estudando e verificando que isso é um desdobramento natural da visão mediúnica, né? E que é maravilhoso. Então, quando a gente tem a sensibilidade, fica até mais fácil. Você olha para a pessoa e fala,
ó, tá irradiando cores escurinhas. O que será que está acontecendo? A cor da aura tem máquinas, né? A Kirlian, por exemplo, e tem outras máquinas que precisam ser mais estudadas, evidentemente, mas que prometem a leitura das cores das auras e tal, e cada cor já te diz o que você sente. Olha que interessante, a cor que você reverbera diz o que você sente. Tanto é que eu desenvolvi aqui nas nossas anamneses perguntas que envolvem o estudo da psicologia das cores, né? Então, na psicanálise, não é raro eu perguntar que cor você gosta, mas é uma cor que você já nasceu gostando. Nasceu e vai morrer gostando. É uma cor que você não abre mão de jeito nenhum. Que cor você gosta? E outra pergunta, qual a cor você gosta no momento? Porque a gente vai mudando também, né? De gosto. Às vezes você gosta mais de uma coisa, daqui a pouco você gosta mais de outra cor. Ah, eu gostava muito do azul, mas hoje do amarelo, por exemplo. E aí eu vou com essas perguntas investigando o que vai na alma, o que vai na mente e mais, até a cor da personalidade da pessoa. Se a pessoa diz para mim, eu não abro mão do azul, eu sempre gostei, gosto do azul, gosto demais. Se ela vive num ambiente barulhento, se ela não tem condições de estar com ela, afastada algumas vezes, sabe, aquele momento dela com ela, de introspecção, se ela não tem um momento para tirar para ela, para estar com a natureza, essas pessoas que vibram azul, que precisam do azul, que gostam muito, por exemplo, é só um exemplo, eu posso falar das 7 cores em vários programas aqui, tem várias coisas, mas é o que mora no psique dela, é do que ela é formada. Pessoas que, quando uma pessoa me diz, eu gosto do azul, a cor da personalidade dela, a gente já verifica alguns padrões até de comportamento, né? Se ela vive no barulho, ela sofre, se ela não tem os momentos de paz com ela sofre, e aí você vai, com outras perguntas da anamnese, vendo qual o ambiente dela, em que momento da vida ela está. Ela está no barulho do mundo, então ela sofre, porque a alma dela é azul. Azul significa paz, tranquilidade, ela precisa disso para se recompor, desses momentos, né? É uma pessoa discreta, que não gosta de agir com impulsividade, não gosta de gente que fala alto do lado dela, não gosta muito de muitas amizades barulhentas, procura afinidades com ela, de calma, de tranquilidade, né? E são pessoas que gostam de introspecção e não de exposição de si mesmo. Então, assim, eu fui estudando a personalidade, linkando com as cores. Quem quiser saber também, tiver curiosidade, pode entrar em contato com a gente. Ah, mas quem gosta de vermelho? Quem gosta do amarelo? O que você tem a falar sobre? Eu falo, diga que cor você gosta, eu te direi quem é. Porque a gente, no estudo da psicanálise, com a cromoterapia, a gente vai identificando essas questões e outras, né? Muito interessante. Por exemplo, que cor... Outra pergunta. Que cor você, fechando os olhos, vem à sua mente? A pessoa responde, mas não é uma cor que você pensa para falar, não, é a cor que vem à cabeça. É o teu corpo dizendo que cor você precisa naquele momento. Né? Nos níveis do consciente, subconsciente, inconsciente, nós temos registros muito preciosos que dizem para onde a gente tem que ir, o que a gente precisa melhorar. E se eu pergunto para o meu corpo, que cor eu preciso? Se veio verde, eu preciso do equilíbrio, né? O azul eu preciso de mais calma, amarelo eu preciso de mais alegria, e assim vai. Olha que interessante, então por isso eu disse no começo do programa que a minha tarefa foi me especializar no estudo da cromoterapia voltada às emoções e aos padrões mentais, e é por isso que hoje isso me ajuda muito, porque os picos de saúde mental explodiram, e hoje eu consigo tratar do meu paciente com mais efetividade, de forma mais completa, por isso. É muito importante, né, essa aquarela, né, essa frequência, essas frequências, né, que as cores emanam, muito importante. Tem tudo a ver com a gente mesmo, né? Nós somos formados de cores, se a gente for observar, né? E se aquilo que você falou, aquela pessoa que tem vidência, que consegue enxergar a aura, né? Eu consigo sempre ver, né? Começo a fixar no contorno da pessoa e consigo ver um prateado, assim, bem clarinho, né? Não intenso. É o único que eu consigo registrar, né? São as irradiações da alma, né? A aura é o espelho da alma, né? É o que vai no nosso campo emocional e no campo dos pensamentos.
Então, cada um vê de um jeito, às vezes vê com uma nuvenzinha, às vezes vê uma forma mais densa, quase palpável, outros veem uma fumacinha bem rarefeita, Isso. outros veem umas ondas de calor saindo da pessoa, então varia muito. Mas aqueles que já veem, né? Uma aluna, por exemplo, que veio, ela tem uma afinidade tão grande com a cromo desde criança, que ela olha e vê realmente com nitidez as cores, né? Eu, quando estou muito inspirada, que não é todo dia, mas quando estou muito inspirada, também tenho essa facilidade de percepção das cores nos ambientes, de luminosidade, é interessante isso. E quando você disse, Nando, que cada alma vibra uma cor, aqui no livro que a gente coloca, é nesse sentido mesmo, né? Independente do momento que a gente passa, ainda que a nossa aura possa estar escura, porque eu estou num momento difícil, por exemplo, mas a minha alma é colorida, a minha alma é amarela, por exemplo. Então, cabe a nós fazer essa expansão, né, de dentro para fora do que somos, para que a gente limpe todo o nosso redor, né, para que a gente até evite essas doenças que ficam grudadinhas no perispírito, né? De tempos em tempos a gente tem que fazer o melhor de nós para que essa limpeza aconteça. É outra dica também em relação a isso que eu aprendi com a Cromo. É interessante, né, fazendo um paralelo aí com as cores do arco-íris, né, que é usado pelos LGBTQI+, né, de que nós, cada um de nós, temos a nossa particularidade, individualidade, temos as diferenças, né, porém, um tratamento como esse da cromoterapia utiliza as cores, né, para ajudar esse colorido que a pessoa tem, né? E é interessante isso, né? Uma conexão muito íntima, né? Muito particular, que toca, né, a cada um de nós, e a sensibilidade, como a sensibilidade de cada pessoa, ela vai de um grau a uma extensão enorme, né, como a mediunidade, não tem como a gente, exatamente você como, né, especialista nisso, pode nos dizer, é diferente de uma pessoa para outra, né, Raquel? Super, né? A cada pessoa um multiverso mesmo, né? De informações, cada um enxerga a vida sob uma perspectiva, sente de um jeito, vibra de um jeito, e é por isso que é tão instigante essa nossa vida na Terra pela miscigenação de todos os sentidos, mas não é de raça, não, porque na verdade a raça não significa nada, né? Nós somos perfeitos mesmo no espírito. É isso que nos identifica. A raça espírito, aí sim. A raça humana, aí sim. Mas mesmo assim, o aprendizado por ser um para cada um, é o que torna o espírito fascinante, porque todos nós somos diferentes, porém com a mesma essência, né? Mas aí que está esses tons, esses matizes da humanidade, né? Essas cores diferentes que faz esse jardim tão bonito, tão florido. E por isso que eu não entendo essas diferenças de preconceitos ou qualquer coisa que diminua o ser humano a categorias X, Y, Z, quando na verdade é todo mundo igual, todo mundo deliciosamente igual em aprendizado e tão bonito, né? E se um é amarelo, se o outro é verde, se o outro é vermelho, se o outro é o que é a beleza da natureza agindo na pessoa, né? Quando a gente tenta cercear a liberdade da pessoa de ser, a gente oprime o espírito, diminui Deus. Isso é um crime contra a natureza, né? Não é um crime contra a humanidade só. É um crime contra a própria criação. Então, a cromoterapia ela vem por isso também, mostrando essa diversidade de cores, e bem lembrado, né, da cor, da bandeira do pessoal, né, nossos queridaços amigos, nossa, que alegria eles transmitem, né, uma bandeira colorida que eu faço questão também de erguer, porque é linda, é o arco-íris no mundo inteiro, mostrando que a alegria está em todo canto e pode estar em todos nós. Isso mesmo, Raquel. E o texto continua dizendo assim aqui, né? Aprendi a observar que algumas pessoas decidiam viver infelizes e tristes, fazendo do seu mundo interior verdadeiros céus enegrecidos e cinzentos, enquanto outras lutavam diariamente para que a alegria e o bem-estar fizessem parte do seu mundo o máximo possível. Essas, por assim dizer,
faziam do seu dia uma verdadeira aquarela colorida, digna de contemplação, né, Raquel? Pois é, tem gente que vive a vida de um jeito tão legal que realmente a gente sente prazer em admirar. É aquele tipo de pessoa que você fala, caramba, mas está passando por tantas dificuldades, por tantas dores, e mesmo assim, ó lá, está rindo. Mas não é aquela pessoa que está maquiando uma depressão, maquiando sua... Não, é uma pessoa que passa por uma dificuldade, que entende o processo, que sabe que vai passar, mas que faz sua parte para passar e ainda assim tem a coragem de se sentir bem. É diferente. É a pessoa que sai fortalecida, né? E sabedora, e aprendiz e aprende com a própria dor. Essas têm, assim, uma luz que você fala, que maravilha poder olhar para essa pessoa e ver, e poder aprender com ela como ela consegue soltar esse sorriso tão genuíno que vem da alma. E a gente aprende por observar. Pelo exemplo, a gente aprende muito também, né? E já tem pessoas que decidem fazer da vida inferno sempre. Né? O seu umbral sempre... Tem gente que tem medo de, quando desencarnar, ir para o umbral, mas faz da vida um umbral em vida, encarnado, né? Por assim dizer. O céu está sempre cinzento, há sempre motivos de peso, de tristeza, de reclamação. Não procura ir para um outro lado da paisagem, ver o que existe além do horizonte daquela paisagem enegrecida que vive. Então, quando eu falo que essas pessoas que são aquarelas ambulantes, são pessoas que mostram para o mundo que a Terra não é um lugar só de provas e expiações. É o lugar em que a felicidade do Cristo é presente, onde a felicidade da criação também é presente, em que nós todos merecemos tê-la, senti-la enquanto estamos aqui e significar isso, dar valor para isso. É quem sabe viver. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, Raquel, o que você quer para o ano que vem, né? Quando fizemos a passagem de 2021 para 2022. E eu falo algumas coisas, mas eu falo principalmente, eu quero Deus em mim, eu quero a sabedoria de poder olhar a vida e reconhecer que pode estar acontecendo o que for, mas que em mim existem todas as possibilidades de mudança. Essa é a aquarela da vida, Nando, poeticamente falando. E quando um paciente chega no nosso consultório, muito dolorido, né, passando por processos difíceis, choroso, entristecido, com a alma quebrada em 1000 pedaços, o trabalho é julgar? Não. O trabalho é ficar dando conselho? Não. O trabalho é ouvir, segurar na mão, acolher, amparar, para a pessoa se sentir em pé e ver que rota que nós podemos tomar daqui para frente, né? Então, é muito bonito quando a pessoa ela consegue se recuperar, porque ela vai ainda mais bonita para a vida. Então, o quanto, né, essa mensageira silenciosa, né, porque ela não diz nada também, ela Boa. vai lá, a mensageira silenciosa toca a alma, né, com suas nuances, né, porque cada cor é uma nuance, e vai ajudando a pessoa a sair daquele estado de alma, né, que está ali de sofrimento, cinzento, né, acabrunhado, e aí começa a dar um vigor, assim, uma coisa... Eu falo isso porque eu fiz tratamento de cromoterapia num centro espírita, que eu acho... Tem centro espírita que não quer colocar trabalho de cromoterapia, mas como é importante isso, o apoio que dá, o up que dá na pessoa, né? Revigora, revitaliza, Nossa. né? Coloca em equilíbrio. Verdade, verdade. E nas casas, a gente deu muito curso para casa espírita também, né? Porque a casa espírita comprometida sabe que o trabalho, o espiritismo ele é fé, ele é religião, ele é ciência e ele é filosofia. As casas comprometidas sabem que a parte do estudo da ciência também é importante. Nós recebemos, sim, mensagens dos nossos mentores nas casas espíritas, que, olha, usa tal cor, lógico, conhecimento está além de nós. Né? Só que, se nós estudamos aqui também, como diz Divaldo, né? Casa espírita, o Divaldo diz isso muitas vezes e com um brilhantismo. As casas espíritas precisam entender que o terapeuta estudou para isso. E colocar nas casas espíritas sem qualquer preparo nesse sentido, só pelo que se sabe aqui, é desprestigiar a ciência e o trabalho de quem estudou para
aquela situação, né? Se preparou para o atendimento dentro do que a ciência diz. Então, a gente já foi muito chamado aqui para levar a cromoterapia nas casas espíritas, em atendimentos, né? Onde o ser humano é atendido, onde as dores humanas são atendidas, seja para médicos, seja para a área da saúde, como de forma geral, sejam em casos como nas casas espíritas. E você disse bem, Nando, porque Jung, né, na parte da psicanálise, ele tem uma frase maravilhosa que diz assim: as cores formam a linguagem, são a língua do subconsciente. Então, ele fala que, a depender do que a gente sente, a gente se conecta a uma cor ou rejeita outras. Isso é interessante, esse estudo é realmente maravilhoso. Né? Então, por isso que você disse, é uma linguagem silenciosa, mas o fato de, por exemplo, eu ter em casa estímulos, pontos visuais, né, de cores que eu gosto e que são claras, como amarelo, por exemplo, puxa, dá uma mudada no ambiente, né? Me lembra do sol, me lembra da energia, já me ajuda bastante. Cores nas roupas, né? Estrategicamente, a gente pode usar para se sentir melhor. E, claro, passando em consulta, como é bom deitar na maca e sentir esse banho de luz em si. Porque o banho de luz ele vai fazer o quê? Ele vai incentivar células a acharem o seu equilíbrio, né? A luz ela é absorvida pelo corpo. Assim como a gente vai tomar, por exemplo, um banho de sol, né? E ali a vitamina D, ela é processada por esse metabolismo. As cores basicamente seguem, nesse caso, mais ou menos o mesmo padrão. Então é muito bom. Só não dá certo se a pessoa não quiser fazer, né? Se ela experimentar uma vez, ela vai falar: o que você fez comigo? É muito legal. Isso mesmo. Bom, a gente vai dar aquela pausa para o momento de prece, oração e vibrações, né? E que elas possam ser aí na cor de cada um, chegar aí na cor de cada um. E se você quiser colocar aí um recipiente com água para ser energizado pelos benfeitores espirituais e também pelos espíritos cromoterapeutas. E também, né, lembrar, visualizar aquela pessoa que está precisando de socorro, de amparo, de ajuda. Então, vamos lá, eu vou conduzir aqui, então, um momento de prece e vamos acompanhar. Que nós possamos, nesse instante, nos ligarmos às benfeitoras bênçãos que vêm do mais alto. E elas vêm muitas vezes, e quase na sua grande maioria, através das frequências coloridas, das aquarelas divinas que tocam o nosso ser, que alteram, que modificam, que estimulam, que fazem com que a nossa saúde possa se equilibrar, nosso ser possa se harmonizar. Então, que nesse instante nós possamos, então, nos ligar a essas energias e frequências mais altas, superiores, também vindo das mãos desses trabalhadores incansáveis que trabalham com o nosso Mestre Jesus. Da mesma forma que a gente deseja a cada um de nós, em particular, essas bênçãos, que nós possamos também irradiar essas bênçãos para aqueles que precisam, que estão passando por desafios, que estão passando por momentos, né, difíceis na saúde, na saúde mental, emocional, espiritual, que nós possamos, e na saúde física em geral, que nós possamos então vibrar para que esses irmãos sejam socorridos e amparados e fortalecidos. Amado Mestre Jesus, que a tua paz nos envolva agora, não tão somente nessa hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, e depois da prece, da oração e das vibrações, que nós possamos então aí, sempre fazemos isso aqui no Alvorada, para a gente dar essa pausa, para a gente se reconectar com a espiritualidade maior. A gente tem um recadinho para dar, que é o Clube Amigos da Boa Nova. Entre no site e saiba como você pode ajudar e colaborar. É o amigosdaboanova.com.br. Lá você vai obter informações sobre, né, o clube, como ajudar. Tem também os telefones, se quiser falar com as nossas telefonistas, é o 0800 12 018 38, que é gratuito para todo o Brasil. Também o fixo é o 11 24 58 3214. E o WhatsApp, que é bem fácil de se comunicar, o 11 97 261 0272.
E temos aquela modalidade né, de você enviar recursos através do Pix, P-I-X. Você manda, enquanto você não se associa, pode fazer uma doação, uma colaboração espontânea aí. O número é 11 97261 0272. E assim você pode até patrocinar, quem sabe, quiçá, 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior para chegar a tantos corações aí pelo planeta. Muito bem, também a gente quer o recadinho da Raquel sobre o amarelinho, sobre o livro, como adquirir e como encontrar a Raquel nas redes sociais. Diga aí, Raquel. Pois é, Nando, é simples. Nós temos o Instagram, muitas pessoas usam o Instagram, que é o @Raquel_Bachiega, Bachiega com 2 Cs. Temos também o perfil da Livraria Bachiega, que por lá também você pode, querendo adquirir o amarelinho, né, o livro, ou pode mandar também mensagem, né, pelos nossos Instagrams, que aí a gente manda uma versão autografada, também é possível. Tanto no site da livraria, também temos o site, que é www.livrariabachiega.com.br, ou no Instagram, né? Também temos o número de telefone que o Nando vai dizer como as pessoas querendo podem entrar em contato com a gente também. Será um prazer conhecê-los para além da telinha. Todos serão bem-vindos. Isso aí, olha, antes do final do programa, eu vou passar 2 telefones que é para você se comunicar com a gente. Se você quiser o nosso contato, meu, da Raquel, que somos terapeutas aí, você pode conseguir com as telefonistas. Também você pode mandar um recadinho para nós, para a gente colocar aqui no ar, sugestões de temas, perguntas, né? Os 2 telefones são 0800 979 5011 e também o 11 2457 5011. As telefonistas vão passar o recadinho para nós e se você quiser o nosso contato, elas também vão passar. Ok? E se você quiser nos encontrar aí também nas redes sociais, né? A gente entrevistou essa semana que passou o Ciro César, que foi o meu mestre de rádio, né? Eu fiz o curso com ele de radialismo. Então, vai lá, tem a entrevista com ele lá em Laços Espirituais. Você encontra no Instagram, no Facebook, no Spotify, também no SoundCloud, ok? Esperamos você lá. E tem entrevista da Raquel lá, é só procurar lá que você vai achar, tá bom? Muito bem, então, Raquel, vamos continuar aqui com o texto que chega nesse último parágrafo e diz: que tal para o dia de hoje, né? Falando do agora, deixar os matizes cinzentos dos pesos desnecessários para trás, limpar a tela mental para recomeçar uma bela pintura com cores mais vivas, alegres, né? E também cheias de energia? Então, é a pergunta que é feita aqui. Que cor tem o céu hoje? Então, aquele céu que a gente muitas vezes pinta. E falar em pintor, que para quem não está vendo, a Raquel, ela tem um quadro atrás dela de Van Gogh, né? O Van Gogh, que em suas pinturas, ele usava um colorido maravilhoso. Então, a Raquel provavelmente gosta das pinturas de Van Gogh, né, Raquel? Eu sou suspeita para falar, sou super fã dele, realmente, Nando. Foi lógico, um pintor subestimado na época, mal compreendido, e tenho para mim que a maldade do mundo, por assim dizer, quando ela pesa muito no ombro de uma pessoa e essa pessoa não encontra solidariedade ou caridade de ombros amigos suficientes para segurarem também, porque depende dele, lógico, depende dele se amar, dependia dele superar as dores e tal, mas foi pesado. O que fizeram com Van Gogh não foi legal, né? Então, a história dele é magnífica. Mas quando você olha nos olhos dele, desse autorretrato, por exemplo, você vê uma pessoa muito sofrida e uma pessoa que está pedindo socorro, né? Só que mesmo assim, ele, quando ia pintar, ele tinha o dom da alma de não expressar as dores do mundo toda hora.
ele expressou. Quando ele não aguentou, ele expressou, né? O corte da própria orelha, quando ele já estava realmente não aguentando mais as dores da alma, outras questões de telas mais enegrecidas, mas quando ele ia pintar, 70%, 80% das telas são cores vibrantes, muito amarelo, adoro, né? Aquela famosa noite estrelada em tons de índigo, azul, com, nossa, uma coisa que você quer ficar naquela noite para a vida inteira, no sentido de observando aquelas estrelas que ele pintou. E o único confidente que ele teve, basicamente, foi o irmão Theo, né? Também tem um livro muito interessante, que é Cartas a Theo, em que você percebe, por uma análise, porque aí eu junto, como eu te falei, uma análise da psicanálise com a cromoterapia, né? Então, eu consigo sentir, na análise dessas cartas, a dor emocional que ele sofreu, quantas dores da alma, né? E ninguém olhava para o bichinho com uma indulgência um pouco maior, era uma sociedade bastante arrogante, que desprezou o talento de um grande artista e um ser humano que guardava muitos sentimentos bons dentro de si. Então fica a dúvida para mim até hoje, se realmente a pergunta, na verdade, deve ser feita quem era louco, né? Será que Van Gogh ou as pessoas que não entenderam? Teve uma ocasião em que, terminando a fala, ele fez uma exposição nos restaurantes de uma amiga, que a amiga, ele não tinha onde dispor, não tinha dinheiro, aquela coisa toda. A amiga falou, traz aqui. Então, no meio de Paris, onde tudo acontecia, né, naquela época, e ali começou, os opositores começaram com uma certa maldade, a rivalidade, né, a intolerância e tal, que incitaram nas pessoas a rejeição. Então, a resposta é, você tem que sair porque as pessoas deixaram de comer, deixaram de consumir. E aí fica a pergunta, será que realmente foi pela oposição ou porque os quadros eram belos demais e as pessoas paravam de comer para ficar contemplando? Porque as cores chamam, né? Ficam aí várias questões, né? Então, e, aliás, Nando, vai ter uma exposição bem legal, né, de Van Gogh. Procurem aí na internet aquela famosa exposição eletrônica de imagens, né? Se não me engano, é Van Gogh Além das Fronteiras, que já passou pelo Canadá, Estados Unidos e tal, vai chegar no Brasil em março. Então, fiquem de olho, de março a julho, com certeza eu vou. São aquelas exposições maravilhosas de todas as obras dele em imagens, né? E sons maravilhosos. Então, e apesar de todo o sofrimento que ele passou, quando, na grande maioria nas expressões dele, na pintura, ele colocava o que estava lá dentro dele, né? Exato. Então, todos nós temos a condição de ter o belo, né? De colocar o belo. Então, esse exercício que a gente deve fazer é um exercício para trazer esse belo que existe dentro de nós, né? Porque, às vezes, o cinzento é que nem as próprias nuvens, quando a gente olha para o céu, que estão cobrindo o céu azul, maravilhoso e lindo, e o sol. Então, a gente sabe, soprando essas nuvens, o belo volta, né, em nossas vidas, né, Raquel? E aí, agora, as suas últimas considerações, né, porque a gente já está chegando no final de mais um programa Alvorada, né, mais algumas pinceladas nessa aquarela para a gente encerrar. A gente aí tem alguns minutinhos, né, 2 minutinhos, aí você já faz essas considerações finais, Raquel. Aí no livro a gente termina perguntando que cor tem o seu céu hoje? Talvez seja, então, a frase que eu gostaria de deixar como considerações finais, uma pergunta. Que cor tem seu céu hoje? Aqui dentro, né? Se pergunta. E eu digo lá no finalzinho, ame-se a ponto de colorir os seus dias. Né? É um chamamento para que você coloque através das cores vida na vida. Né? Olhe pelo lado bom, olhe a paisagem boa que se desperta para você, que se apresenta todos os dias. E, obviamente, né, Nando, pelo aprendizado a gente esclarece a nossa mente, pelo aprendizado, pela lucidez, a gente caminha. Eu espero que toda tristeza passe bem longe de vocês, que Deus Nosso Senhor traga essa aquarela de cima a baixo, liberando você de todos os pesos, aflições e angústias, e você seja feliz cada vez mais. São as minhas considerações finais, Nando. Muito bem, e como eu prometi, aqueles telefones para você entrar em contato são 0800 979 5011 e o 11 2457 5011. Fale lá com nossas telefonistas, olha, recado para Raquel, para o Nando, lá no Alvorada.
Aí a gente aguarda, tá bom? Então, aquele nosso tradicional despedida, agradecendo a você pela audiência, pela paciência, esperamos você no próximo programa. Então, Raquel, tchau, tchau! Tchau, Nando! Tchau, pessoal! Até a próxima! Até o próximo programa, Alvorada, aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.